Achei. Ok. Continua com a tua Bíblia aberta em Gálatas 5. Continua. Para falar a verdade, em Gálatas 1. Gálatas 1. Lá onde Paulo escreve assim, eu vos escrevo. Vamos lá, Gálatas 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Antes de fazer qualquer coisa, a gente vai orar, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, Deus eterno, Deus bendito. Nós te agradecemos pelo dia e te agradecemos, Pai, pelo culto que tu nos deu. Obrigado, Deus, pela misericórdia que o Senhor tem de nós e pela tua graça. Usa-me, Pai, que seja o Senhor falando. Tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. E que possamos cada vez mais e mais entender esse compromisso que devemos ter contigo a cada dia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Para você que nos visita, seja bem-vindo. Para vocês que já são da nossa comunidade, mais um bom dia. A gente está estudando aqui, todo domingo agora, nesse mês de junho, sobre o Espírito Santo. O Álvaro começou essa série, o Tiago continuou semana passada, e hoje nada mais é do que frutos do Espírito. Frutos do Espírito que se localiza aqui no capítulo 5 de Gálatas. Mas antes eu queria dar uma passada no pano de fundo aqui desse livro. Bem, no capítulo 1 até o capítulo 2, especificamente até o versículo 14, Paulo está ali defendendo o quê? Defendendo o evangelho dos judaizantes. Judaizantes eram nada mais, nada menos que alguns judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas estavam querendo colocar o quê? Outra doutrina no meio dos judeus, cristãos. Esses judaizantes primeiro estavam querendo fazer duas coisas. Mostrar que Paulo era um homem normal e não um apóstolo. Tirando assim todo o crédito que Paulo estava ensinando. E a segunda coisa que eles estavam querendo fazer era apresentar um outro evangelho, como fala no versículo 6, que era baseado na autojustificação. Que era eu tenho que fazer o que eu preciso fazer para ser salvo, ou seja, minhas próprias obras. Só que como fala no versículo 6, a palavra grega que Paulo usa lá, outro evangelho, é héteros, é totalmente diferente. A palavra do versículo 7 é outro, mas do mesmo. Continuando, do capítulo 2 até o versículo 15, até o capítulo 5, versículo 16, Paulo está mostrando o quê? Defendendo esse segundo ponto que ele estava querendo defender dos judaizantes. Ele mostra que nós somos aceitos por Deus por meio da fé, não por meio das nossas obras. E o Espírito é a marcação da propriedade de Deus em nós. O Espírito Santo nada mais, nada menos que é o exame DNA que prova que nós somos filhos de Deus. A situação dos Gálatas naquela época, que Paulo estava lidando com eles, basicamente era, eles começaram as obras pelo Espírito Santo e estavam querendo continuar pela força do braço deles. Mas aí eu pergunto, são frutos do Espírito, frutos de quem? Pode falar, frutos de quem? Espírito de quem? De quem? De Deus. O fruto não é meu, o fruto não é seu, o fruto não é de ninguém aqui, o fruto é de Deus. Um dos maiores erros dos cristãos hoje é querer dominar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é dominado, você que é dominado pelo Espírito Santo. Mas vamos lá. 3 aspectos aqui do Espírito de Deus e dos frutos do Espírito de Deus, para falar a verdade. Gálatas 3, versículo 27 fala que nós somos revestidos das características de Cristo. Frutos do Espírito nada mais, nada menos, são nada mais, nada menos do que as características de Cristo em nós. É como se quando nós fôssemos agir com qualquer pessoa, aquela pessoa soubesse de onde foi que nós tiramos aquelas características. Quando nós agimos com as pessoas por meio do Espírito de Deus, as pessoas sabem que nós estamos agindo por meio do Espírito de Deus. Nós exalamos Cristo em tudo que nós fazemos. Fernanda odeia quando eu chego em casa com uma roupa limpa, que eu passo dentro da retífica. Porque ela sabe logo quando eu passei dentro da retífica, porque fica aquele cheiro de óleo queimado, de borracha, de pó de ferro, e ela tem que lavar essa camisa. Não dá para aguentar o cheiro. É a mesma coisa com Cristo. Quando nós passamos perto de Cristo e agimos como Ele, as pessoas sabem, esse cara esteve com Cristo. Segundo aspecto, Gálatas 4:7, nós recebemos um Espírito que nos impele a dizer, Pai, Abba, Pai. Logo, se nós somos filhos de Deus por meio do seu Espírito, da morte em Cristo Jesus, nós recebemos características do nosso Pai. Meu pai tem uma piada que normalmente, quando uma pessoa tem um filho, e ele é muito amigo do pai dessa criança,
Ele chega para o pai, olha para o filho, olha para o pai, olha para o filho e diz: ainda bem que é a cara da mãe. É só uma brincadeira, mas que faz a gente lembrar que nós recebemos características dos nossos pais. Os frutos do Espírito são as características do nosso pai que nós recebemos dele por meio dos laços de família, agora sendo chamados de filho. Terceiro aspecto: quanto mais o Espírito do pai cresce, mais os frutos florescem. Isso é uma questão de relacionamento, eu vou falar disso um pouco mais à frente. Mas uma coisa que eu queria abordar especificamente nessa parte aqui do relacionamento, dos frutos, é que os frutos normalmente não são bem dados quando as pragas atacam as plantações, ou então quando as pragas acontecem ali naquela árvore. Normalmente uma praga no cristão pode ser um pecado, pode ser a falta de fé naquilo que Deus está fazendo na tua vida, ou o orgulho que a gente tem. Tudo isso acontece porque as pragas estão ali com a gente. A gente não tem frutos saudáveis porque a gente vai cultivando pragas junto com os frutos. Por fim, acabamos que estragando os resultados dos projetos de Deus em nossas vidas. Tudo isso acontece porque a gente prefere comer o pão que o diabo amassou do que comer o banquete que Deus tem preparado para a gente. É só a gente olhar o que é que os jovens estão olhando hoje, estão fazendo hoje, se satisfazendo com migalha de sexo, quando Deus tem um banquete espiritual grande no casamento para você. Sabe uma coisa que Deus estava me tocando no meu coração e na minha cabeça essa semana? É que, Marcos Paulo, tu pode estar sendo 10% do homem que eu queria que tu fosse hoje. Tu está atrasado dos meus projetos para ti, por causa da tua incredulidade, por causa do teu orgulho. Eu posso estar atrasando os projetos de Deus na minha vida. Será que hoje você é aquilo que Deus queria que você fosse? Será que você não tem atrapalhado a obra do Senhor na sua vida? Porque eu tenho atrapalhado Deus na minha vida. Os projetos de Deus, eles são atrasados em nossas vidas por culpa nossa. E tudo isso é por questão da falha do nosso desenvolvimento pessoal com Deus. Paremos e pensemos em nosso tempo de caminhada e vejamos se temos nos desenvolvido como cristãos. Se temos deixado de lado a nossa vida espiritual infantil e começamos a pensar como cristãos maduros. Ah, quanto tempo eu tenho de cristão? Eu já tenho 20 anos que eu tenho de cristão. Quantos frutos tem dado a mais então? 20 vezes mais? Ou será que a cada ano que passa tu está cansando da tua vida cristã? Quantos anos na fé você se dá? Será que tu deixou de dar frutos e virou fiscal na fé? Ah, eu não gostei do louvor hoje porque desafinou. Ah, eu não gostei da pregação hoje porque o Marcos Paulo está falando muito rápido. Quem tem que se agradar disso aqui é o Senhor Jesus. Não de nós, é o Senhor Jesus. Mas vamos continuar. Nós não dominamos o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem tem que nos dominar e quem tem que dirigir a nossa vida. O que nós temos de fazer é preparar o terreno para Ele. Nós somos o terreno. Se lembra da parábola de Jesus do semeador? E ali teve uma terra boa, uma terra espinhosa, uma terra cheia de pedras. Qual é o seu terreno? Você tem preparado o terreno para Deus? E a semente do Espírito está florescendo aqui dentro? Ou está florescendo só no conhecimento da palavra? Porque essa palavra aqui ela tem que ser vivida. Se ela não for vivida é mesmo que nada. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos permitir que o Espírito Santo possa crescer e se desenvolver e frutificar na nossa vida. Porque Satanás ele sempre vai lançar praga na nossa vida. Sempre vai tentar destruir a gente. Jesus pregou várias vezes, Jesus pregou algumas vezes na palavra dele, na Bíblia, dizendo o seguinte, que no meio da plantação o inimigo veio e semeou o joio junto com o trigo. Então, se o inimigo semeou o joio no meio do trigo, será que Satanás também não vai querer semear o joio no nosso meio? Mas aqui eu tenho 5 passos para a gente começar a deixar o Espírito Santo começar a crescer dentro de nós, começar a deixar ele florescer dentro de nós, e assim transbordar os Espíritos de Deus. Primeiro, reconheça suas fraquezas e seus pecados. Um exemplo bem besta, bem fácil na Bíblia, de uma pessoa que não reconhecia as suas fraquezas e se deixava dominar pelo que ele era, e ele era um cara cheio do Espírito de Deus, era Sansão. O cara era forte, o cara era desejado pelas mulheres, o cara tinha a força do Espírito Santo, mas ele não admitia as fraquezas dele. Sansão, na hora que quisesse, ele dizia, eu quero essa mulher aqui, essa daqui e essa daqui. E saía matando quantos ele quisesse, se ele ficasse com raiva. Ele não reconhecia as fraquezas dele. E Sansão tinha uma só missão, que era acabar com os filisteus e começar a entregar o reino de volta para os israelitas. Ele fez isso? Fez não. Não reconheceu suas fraquezas, não reconheceu suas dificuldades, seus pecados.
Aí o que foi que aconteceu com Sansão? Deus deixou cegarem ele, porque a fraqueza dele, que era mulheres, que era fazer o que ele queria, estava atrapalhando ele de cumprir a missão dele. E aí depois que Sansão ficou cego, o Espírito do Senhor saiu dele, aí ele reconheceu os pecados dele, pediu perdão para Deus, disse: Senhor, me dá mais uma vez força. E a palavra de Deus fala que na sua morte, depois de ter reconhecido tudo isso, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Ele cumpriu parte da missão dele que ele deveria ter cumprido, né? Segundo ponto, confesse as suas fraquezas e seus pecados para Deus. 1 João capítulo 1, 9 fala que isso aqui é metade da vitória. E se vós confessardes os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar e purificar de todas as nossas impurezas. Terceiro passo, peça ajuda. Mas peça ajuda primeiro para Deus. Uma vez eu fui pedir ajuda para um irmão aqui em relação a um pecado meu, ele disse: isso é normal. Aí eu disse: normal é uma ova. Pecado é normal não, a gente tem que buscar a santificação em Deus todo dia. E eu não posso estar satisfeito com o meu pecado. Se eu estou satisfeito com o meu pecado, isso significa o quê? Ser satisfeito com o pecado? Eu acho que Jesus não ficou satisfeito com o nosso pecado, por isso que Ele morreu na cruz. Quarto passo, não obedeça aos desejos da carne. Gálatas 5, versículo 16 fala o seguinte: por isso vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Façam guerra. Às vezes a gente se deixa prender por vícios, por besteiras na nossa vida, porque a gente não presta atenção no que é que a gente está fazendo. Hebreus 12, versículo 13 fala: se você tem uma dificuldade, não ande por lugares que lembrem você da sua dificuldade. Ande por lugares planos, para que o seu pé manco não venha mancar de novo. Aí não. Se eu andar para aquela esquina ali, eu lembro da droga, eu vou passar por essa esquina. Não passa por essa esquina, tu não tem outro caminho para casa não. Meu irmão, se eu chego perto daquela pessoa, começa a fofocar, pois não anda perto dela. E se ela falar alguma fofoca, fala uma coisa boa. Mas não, a gente tem que dar oportunidade. Não dá oportunidade, faz guerra, faz guerra, faz guerra. No livro de Romanos, Satanás não é o maior inimigo da gente. Se eu não me engano é no capítulo 8, é no capítulo 11 que ele entra. Mas antes disso, Paulo vai falando que vós sois tentados pelas suas próprias concupiscências. Os seus próprios maus desejos são que derrubam vocês. Mas Satanás não tem poder sobre a gente. Ele tem poder sobre os maus desejos da gente. Quinto passo, é o beabá do cristão: ler, orar e jejuar. Eu tenho a mania de chegar para a maioria de vocês, quando eu tenho tempo, se eu não estiver apressado reunindo o pessoal do culto, eu pergunto: e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas tá tudo bem mesmo? É o quê? Sabe, né? Sabe o quê? Tá meio difícil. Por quê? Aí a pessoa fala normalmente. Eu sempre chego com a mesma pergunta: como é que está a tua vida de oração e leitura? É uma vida de oração, de leitura? Não vai levar você a canto nenhum. Eu estava conversando hoje com o pessoal da escola dos novos convertidos ali. Copa do Mundo tá aí, meu amigo. O cara fica doido para assistir 3 jogos seguidos ali, 1h30, sem intervalo. Vai no banheiro, volta. Nem toma banho. Que jogo massa. Inglaterra e Itália 2-1. A Espanha virou a panha agora. E vai. Rapaz, é muito massa. Mas eu estava conversando com ele: será que a gente não tem 10 minutos para fazer uma jornada de oração essa semana? 10 minutinhos direto. Se a gente não der espaço para o Espírito Santo crescer na nossa vida, ele nunca vai frutificar. Ele vai ser um terreno pedregoso, e quando vierem as dificuldades da vida, vai ser suave. E a gente não vai ter força para segurar as dificuldades. Eu tinha de explicar isso tudo porque os frutos do Espírito, eles não são sentimentos. Os frutos do Espírito, eles não batem na nossa vida quando a gente acorda sorrindo: que dia lindo, me sinto contente. Não é assim. Os frutos do Espírito, eles estão aqui. E a maioria dos frutos do Espírito, eles tendem a aparecer nos momentos mais difíceis. Nós temos 9 frutos do Espírito. 8 são de nós para com o nosso próximo. E 1 é de nós para com nós mesmos. Lá vai o primeiro. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, vamos abrir nossa Bíblia, vamos usar a Bíblia. Gálatas capítulo 5, no versículo 22, o Filipão acabou de ler aqui.
Mas o fruto do Espírito é o amor. Primeiro fruto do Espírito. Primeiro fruto do Espírito. Amor. Amém. Amor. O amor aqui nada mais é do que ágape. Já falei 1000 vezes o que é ágape. Ágape é o amor por atitudes. Atitudes, não é um sentimento. Ágape é o amor, eu fazer o que eu quero ao próximo para mim mesmo. Ágape é eu amar por atitudes, é o autossacrifício. Deus amou de tal maneira que logo Ele se deu. Ele fez alguma coisa, por isso Ele amou. É o amor que você se mata para que o outro conheça a Jesus. Se o amor não é sentimento, o amor é uma atitude, logo o contrário de amor não é ódio, porque ódio é um sentimento. E se amor é uma atitude, e o contrário dele não é ódio, o contrário de amor é indiferença, porque quando eu amo eu faço alguma coisa, mas quando eu não amo eu não faço nada. Logo o contrário de amor é indiferença. Se nós amamos ao nosso próximo, tudo que a gente fizer de bom para uma pessoa, se a gente não fizer isso e proclamar o nome de Jesus, nós vamos estar sendo igual aos espíritas, nós vamos estar sendo igual aos que creem em Buda, nós vamos estar sendo igual àqueles que creem em Maomé. Qual é a diferença dos cristãos para todos esses outros? A fé em Cristo Jesus. Então faça o bem a todo mundo, mas diga, foi por Jesus que eu fiz isso, Cristo me mandou fazer isso por você. Segundo fruto do Espírito, a alegria. A alegria ou gozo, ela é baseada na satisfação ao Senhor. Essa semana eu estava passando, essas semanas passadas, porque vocês sabem, quando a gente vai pregar, Deus ele começa a provar a gente naquilo que a gente vai pregar. Se é sobre os frutos do Espírito, pode esperar que vai vir um monte de tentação para te fazer cair dos frutos do Espírito. Aí eu estava passando essa semana uma situação que eu disse assim, isso aqui é o inimigo querendo me derrubar na alegria. Aí eu cheguei lá no escritório, olhei para a cara da minha mãe e do meu pai e disse o seguinte: a minha alegria está no Senhor, mas o meu sorriso está difícil de aparecer agora, porque Satanás está me tentando. Mas o que é que eu estou querendo dizer para vocês? A alegria no Senhor ela é baseada na satisfação nele. A situação pode estar difícil o que for, mas a gente sabe que ela tem um propósito final na nossa vida. O que acontece hoje muito é que a gente tem muito ladrão de alegria. Fortaleza está uma desgraça. Menina, não sei para onde é que essa cidade vai. Olha quantos assassinatos no final de semana. Esses ladrões roubaram agora foi um caixa eletrônico com explosivo e dinamite. E agora a gente não pode andar no nosso bairro, não tem esquina segura. O policiamento... Espera aí, meu irmão, deixa de proclamar as obras de Satanás. Vamos proclamar as obras do Senhor, vamos falar coisa boa. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, fala: se tu quer ter uma vida de paz, uma vida boa, para de falar o que é ruim. Vamos parar de falar o que é ruim, vamos falar o que é bom. Não adianta a gente ficar falando que está ruim não, porque ruim está. Mas se a gente ficar falando que está ruim, os cristãos falando que está ruim, e aí como é que fica? Pior que está, não fica, né? Pode no tiririca. Não dá. Mas outra coisa também que eu gostaria de falar sobre a alegria é que a maior doença hoje no mundo todo que mais ataca jovens, que mais ataca homossexuais, que mais ataca mulheres é a depressão. E a depressão, um dos fatores dela, um dos sintomas dela é a falta de alegria. Será que não há uma coisa que se contrapõe não aí? O fruto do Senhor é a alegria. E um dos sintomas da doença que mais ataca no mundo todo hoje é a falta de alegria, perda de alegria. Depressão é uma doença, você não pode brincar com ela. Mas eu vou dizer uma coisa para todo mundo aqui: ela não pode ser a razão de te fazer parar de servir ao Senhor. Davi, ele tinha depressão. Salmo 13, ó Deus, eu te amo, ó Deus, tu é o Deus da minha vida. Salmo 18, até quando tu não vai me ouvir, Deus eterno? Até quando? Eu orei, eu te busquei, tu não faz nada. Jeremias, quando o filho de Davi com Batseba nasceu, ele estava lá, no jejum, triste, chorando. Quando ele morreu, vamos lá, vamos pular, vamos dançar. Era um bipolar total. Coitado do profeta Jeremias, ele pregava era chorando, mas ele não deixava de pregar a palavra do Senhor. Terceiro fruto do Espírito: paz. Essa paz aqui é basicamente aquela paz que não tem guerra.
tranquilidade, é mais saúde, mais bem-estar, é mais próspero. Devemos plantar a paz, pois assim nós seremos conhecidos como filhos de Deus. Lá em Israel, as pessoas se cumprimentam assim: Shalom, 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 Shalom. Shalom nada mais é do que paz. Só que essa paz, eu gosto dessa definição deles lá de paz, que é Shalom, porque não é simplesmente paz sem guerra, não. É uma paz que é proveniente de uma vida íntegra. Bem legal, né? Você tem uma vida íntegra, por isso você tem paz. Por isso você consegue dormir à noite. Por isso à noite você consegue encostar a cabeça no travesseiro e sonhar. Quarto fruto do Espírito. Algumas linguagens trazem esse fruto como paciência, outros como longanimidade. Isso aqui é difícil. Você ter paciência, longanimidade. Uma vez eu estava andando com a Fernanda, não sei de onde é que a gente estava vindo. Eu cresci com um dos meus amigos, era pichador. Ele me ensinou a fazer umas marcas de pichação. Não, nunca pichei, mas... Glória a Deus, né? Mas uma vez a gente estava andando de carro e tinha numa parede assim, paciência. Aí me intrigou, né? Aí eu fui ler o que ele escreveu embaixo e tinha a ciência da paz. A ciência da paz, paciência. Pichador, filósofo, né? Mas eu estava vendo a tradução dessa palavra do grego. Ela nada mais é, traduzindo é mais ou menos isso, é a condição de aguentar um sofrimento duradouro. É a condição de você manter sua fé em Cristo Jesus por meio de um longo sofrimento. Basicamente é aguentar que pisem nos seus calos. Porque às vezes a gente não aguenta que pisem nos nossos calos. Não faz isso comigo não, que eu não aguento muito não. Paciência é isso, é aguentar que pisem nos seus calos. Ou então aguentar uma situação difícil, que você não queria estar passando por ela, mas você está passando por ela. E Deus tem um propósito nisso. Quinto fruto do Espírito, benignidade ou amabilidade. Aí você se pergunta, Marcos Paulo, o quinto fruto do Espírito é benignidade e o próximo é bondade. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. A benignidade é amabilidade, é trazer o bem, é agir com graça suavizando o que é áspero. É uma coisa mais moral. Benignidade basicamente é você fazer o bem a uma pessoa que não faz bem para você. É isso. Benignidade é você fazer o bem a quem não faz bem para você. Entenderam? A bondade é você ser bondoso com todo mundo. Se um dia vocês forem para Natal, vocês vão conhecer uma irmã lá que ela é boa com todo mundo, meu amigo. Se ela vê uma criança no meio da rua andando sem chinela, é capaz dela tirar as duas sandálias dela e dar para ela. Isso é bondade, é você ser bom com todo mundo. Sétimo fruto do Espírito, esse aqui é muito legal também. A fé ou fidelidade. Eu gosto de traduzir esse fruto do Espírito aqui dessa forma. É uma fé que produz fidelidade. Olha, irmão, eu vou ser sincero com vocês aqui, eu vou confessar um pecado agora. Se você quer gerar uma revolta santa dentro de mim, é você dizer que você não vai vir para o culto, ou que você não vai vir para o encontro da igreja porque você está precisando, sei lá, estudar para uma prova, ou então eu estou no vestibular, ou eu estou no Enem, ou eu estou numa prova da faculdade. Não. Se tem uma coisa que gera uma revolta santa em mim, é essa daí. Por quê? Eu passei meu terceiro ano todinho e eu tenho provas de outras pessoas que passaram o terceiro ano, o Enem, o vestibular, a faculdade todinha. Eu podia vir para a aula, eu podia ter a prova que fosse no outro dia. Eu não deixava de vir para o culto, não. E olha que eu estudava mais ou menos 1 hora, estourando, juntando tudo, porque eu trabalhava, eu tinha que vir para a igreja, eu tinha que dar o exemplo para o meu irmão, eu tinha que honrar os meus pais, e eu não podia deixar de lado o meu Deus. Aí no início do vestibular, sabe o que foi que Deus me disse? Lá em janeiro, quando eu ia começar o vestibular, Deus ele me falou assim por meio da palavra dele. Eclesiastes 12, até eu falei para os jovens semana passada lá na sala. Estudar demais cansa a mente. Não usem contra seus pais essa passagem. Mas, voltando ao assunto aqui da fé, é que Deus, por meio da palavra dele, ele me disse o seguinte: Marcos Paulo, olha,
O Enem vai acontecer dia 23 de outubro, eu ainda lembro da data, dia 23 de outubro, e todos os vestibulares que você vai fazer é um pouquinho antes. Sabe quem é que sabe a resposta de todos esses vestibulares? Eu sei todas as respostas do Enem. Eu sei todas as respostas dos vestibulares. Eu sei todas as respostas de todas as provas que tu vai fazer na universidade, na pós, seja onde for, eu sei as respostas. Eu sei. Aí eu disse para mim mesmo, eu não posso buscar o Senhor com interesse. Eu tenho que buscar Ele porque eu amo Ele. Se Ele quiser me dar as respostas, Ele vai me dar. Mas eu tenho que estudar e muito. E eu tenho que ralar para estudar nesse negócio aqui. Deus me ajudou a passar em toda a universidade que eu fiz. Mas eu conheço um jovem de mais fé ainda. O Filho de Deus, ele não faltava um culto também, não faltava uma reunião de jovens, não faltava um encontro de oração. Não deixava de ler a Bíblia. Ele foi em 5 universidades no final do ano. E ele não deixava de vir em nenhuma. É uma fé que produz fidelidade. É uma fidelidade baseada na sua fé em Deus. Quem é o seu Deus? Eu tenho outro exemplo também aqui de fé e de fidelidade, eu queria falar ele. Eu estava aqui uma vez no culto de oração, eu estava aperreado, porque eu tinha tirado um 6 nessa prova, e ela era muito difícil. O professor, uma vez só ficou eu e o professor na sala de aula nessa aula. Todo mundo foi embora, ninguém aguentava ele. Foi o que aconteceu. Tá dando microfone aqui. Foi o que aconteceu. Mas eu fiquei até o final da aula com ele, toda santa aula eu ficava com ele lá. E no dia do culto de oração eu disse, eu não vou, porque amanhã eu tenho prova dele. Aí o Senhor disse no meu coração, é assim agora? É só aparecer uma coisa mais importante que tu me troca? Vai fazer isso comigo mesmo? Depois de tudo que a gente já passou junto, aí eu vou. Mas eu levo caderno, assim, pode levar. Eu vim estudando atrás do carro do meu pai e da minha mãe, botava o celular e ficava lendo. E aí o que foi que aconteceu no outro dia? Rapaz, eu vou pela graça aqui, porque eu não sei muita coisa não. Mas as 3 questõezinhas que eu tinha estudado, estavam na minha cabeça. Foi o que aconteceu. O professor entrou dentro de sala de aula, 50 pessoas, ele entrou dizendo assim, a primeira questão nem Satanás sabe. Tá bom. E a segunda questão nem Jesus Cristo sabe. Eu disse, era isso que eu precisava. Em nome de Jesus ele sabe sim, ele vai me dizer. Quando ele entregou a prova, eram aquelas 3 questões que eu tinha estudado no outro dia. Eu tinha estudado e muito. E eu digo uma coisa para vocês, meu irmão, eu fui o único aprovado nessa disciplina por causa dessa prova, que eu não faltei o culto de oração. É uma fé que produz fidelidade. Não é prova, não é vestibular, não é namorado, não é trabalho que pode te tirar de Deus. Porque muitas vezes a gente pede uma coisa para Deus e depois a gente abandona Deus por causa desse prêmio que a gente pediu para Ele. Não faça isso. Não adultere com Deus. Oitavo fruto do Espírito, a mansidão, a humildade. Algumas traduzem mansidão, algumas traduzem humildade. Basicamente isso daqui é saber quem eu sou e quem está comigo. Fernanda gosta de me dizer que eu não posso ser orgulhoso. Ela me conta que quando eu sou humilde, eu não sou humilde, porque basicamente ela me contou a história do cidadão que foi eleito o cara mais humilde do mundo. Ele ganhou uma medalha. E ele não queria usar. Mas um dia o humilde decidiu usar a medalha do humilde. Eu sou humilde. Ele deixou de ser humilde. Perdeu a medalha. Você não pode usar uma medalha de humildade. Porque humildade é saber quem você é, o que você tem. E todos nós somos pecadores, todos nós somos iguais. E por conta disso a gente não pode se exaltar acima de ninguém. É por isso que também se chama mansidão. Eu não posso me sobrepor sobre ninguém. Eu tenho que ser manso. Nono fruto do Espírito. Basicamente todos esses frutos do Espírito aqui, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, são frutos do Espírito que eu dou para o meu próximo. Sou eu em relação ao outro, eu em relação a cada um de vocês. O nono fruto do Espírito, que é a temperança ou domínio próprio, sou eu em relação a mim mesmo. E esse fruto do Espírito, que é a temperança ou domínio próprio, é o que mais machuca a gente, porque para a gente mudar ele é difícil. Basicamente, os outros, para eles serem mais evidenciados, o ambiente influencia. Se a situação está boa, eu estou em paz, eu estou em alegria. Se a piada é engraçada, eu rio. Se os meus amigos são bons, eu também sou bom. Mas normalmente essa questão do domínio próprio é muito difícil. E a gente sempre dá a desculpa.
é porque eu nasci assim. Esse é o meu jeito. Eu herdei isso de família. Mamãe costumava dar chilique nos cantos. Eu também dou um chilique nos cantos. Papai não esperava muito tempo para poder responder uma pessoa, não. Eu também respondo. Eu tinha tudo para poder ser uma pessoa dura, sem falar com ninguém. Por quê? Porque eu sou assim. Pergunta quem me conhecia antes, que eu ficava lá atrás só ouvindo música com um fone no ouvido, e se a pessoa viesse fazer amizade comigo, eu, tchau. Batman para você. Pergunta para o meu irmão. Mateus tinha um apelido para mim, é o loucão, malucão. Hoje eu sou um maluco por Jesus, graças a Deus. Mas essa questão do domínio próprio é o mais difícil que tem. E se a gente conseguir se autoanalisar e ver quais são os nossos pecados, a gente vai conseguir, mas por meio do Espírito, deixando o Espírito nos dominar. Não é tentando dominar o Espírito. Olha só a diferença. Uma das coisas que mais acontecem quando a gente está lutando contra essa questão do domínio próprio é que a gente começa a dar desculpa demais. Começa a dar desculpa, a dar desculpa, a dar desculpa, e dá desculpa, e dá desculpa, e dá desculpa, e dá desculpa até pelo que não existe, mas a gente dá desculpa. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus não quer desculpa. Deus não quer ouvir o que foi que fez você fazer aquele pecado. Não, Ele não está interessado nisso. João Batista veio pregando uma só mensagem, que era a mensagem do quê? Arrependimento. Deus, Ele só quer o arrependimento. E Ele dizia mais: dei provas de que vocês se arrependeram. Ele chamava as pessoas para serem batizadas e perguntavam: quais são os seus pecados? Não, eu faço coisa errada. Que coisa errada? Não, eu roubo. Roubo o quê? Não, eu roubo banana da feira. Está arrependido? Eu estou muito arrependido, não vou mais fazer isso. E nunca mais fazia. Basicamente a mensagem de arrependimento de João era essa: confessem seus pecados, digam onde é que vocês erram e nunca mais façam elas. Domínio próprio tem de ser um fruto do Espírito, que a gente tem que se analisar e deixar o Espírito Santo lutar contra aquilo ali também. Essa semana eu estava orando muito para que a gente pudesse estar dando mais frutos do Espírito do que frutos da copa. É muito fácil dar fruto da copa. Fruto do Espírito é que a gente tem que trabalhar para que isso aconteça. A gente tem que cumprir aqueles 5 passos que eu falei lá no início. A questão de reconhecer fraquezas e pecados, de confessá-los, de pedir ajuda, não obedecer desejo da carne, ler, orar e jejuar. Vamos fazer um teste aqui. Quando for o jogo do Brasil, vê se tu tem coragem de sair. No início do jogo, então no meio do jogo, vai orar. Vê se tu tem coragem de fazer isso. Se nós formos esperar frutos do Espírito fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo agora, é loucura. Loucura. Ouviram? Loucura. Não dá. Albert Einstein, um dos caras mais loucos do mundo, mas também considerado um dos caras mais gênios do mundo, ele disse que era loucura você esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Se você está fazendo a mesma coisa e você não está frutificando, eu quero fruto do Espírito. Não vem. Não dá. Você tem que agir. E agora, para acabar, eu sei que eu já estou me prolongando muito, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 21, livro de Mateus, capítulo 21. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18. Eu sei que essa passagem que eu vou usar aqui sobre a figueira seca e Jesus, talvez ela não tenha o mesmo sentido hermenêutico, exegético da coisa que os professores usam, mas o Senhor me ajudou a enxergá-la de uma forma diferente essa semana. Vamos ler, versículo 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente essa árvore secou. E ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Só até aí.
É uma questão sobre fé, mas Jesus sabia muito bem que essa figueira poderia dar fruto. E se a gente for analisar de uma forma mais metafórica, a figueira sabia muito bem que ela poderia dar fruto. Mas ela poderia ter dado uma desculpa para Jesus dizendo: não é a minha época de dar fruto ainda. Eu não estou na época dos frutos e você está me cobrando fruto. Só que Cristo ele não quer desculpa. Ele quer frutos. Que quando Cristo voltar, ou no dia que nós formos para a glória, que Ele não nos encontre sem frutos nessa vida, como uma figueira seca, que estará fadada a passar o resto da eternidade sem frutos. Se a nossa raiz não estiver nele, e se nós não estivermos nos esmurrando todo dia na carne, para deixar o Espírito Santo crescer, não vão vir frutos. Basicamente, esses são os 9 frutos do Espírito, que é o tema da mensagem de hoje. E eu queria deixar com todos uma passagem que Jesus fala, se eu não me engano, em João 15, que aquele que se manter em mim, aquele que se manter na figueira continuará a dar frutos. Nós somos os galhos e Jesus é a figueira. Nós somos enxertados nele por meio de um modo não natural. Os judeus são um modo natural, nós não somos. Que nós possamos estar usando o Espírito Santo na nossa vida e deixando ele nos dominar, deixando ele dar frutos na nossa vida e continuando a fazer a vontade de Deus todos os dias. Amém? Amém.